Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, quando cada um de vocês olha para essa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus, você acha que essa mensagem aqui, ela está errada? Ela é uma mensagem que não serve para a sua vida? É uma mensagem que te faz tropeçar? Ou é uma mensagem pervertida? Não, meus irmãos. Eu acho que já deu para você perceber que essa mensagem aqui não é uma mensagem errada. Não é uma mensagem que te faz tropeçar. Não é uma mensagem pervertida. Não é uma mensagem que te leva para o erro. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário mesmo. Essa é uma mensagem aqui que quer te situar no que é certo para a sua vida. Ela quer te colocar no lugar em que você deve estar. E o lugar que você deve estar hoje é do lado do Evangelho genuíno. Mas para que isso possa acontecer, você tem que voltar para o Evangelho genuíno. E fugir, e escapar, e sair fora do Evangelho misturado e pervertido, que de certa forma já te enredou e já envolveu a sua vida nesses erros que o evangelho misturado, deturpado e pervertido está levando você a praticar. E você não pode mais tolerar isso, em tempo algum. Meu irmão, você não pode mais tolerar que venha alguém pregando um evangelho misturado, deturpado e pervertido para te arrastar para práticas erradas. Práticas que o Senhor Jesus não concorda. Ele não concorda em tempo algum. Ele não concorda para sempre que você esteja envolvido pelas práticas erradas do evangelho misturado, deturpado e pervertido. Por isso ele te aponta a saída para você sair disso aí. E a saída é você voltar para o evangelho genuíno, como esta mensagem aqui, que é muito clara e simples, que ele envia para você hoje. Então que você ao ler essa mensagem, possa atender essa mensagem e se conscientizar de que você deve sim voltar para o evangelho genuíno, para que assim a sua vida em Cristo possa se tornar saudável e esteja sendo uma vida que seja aprovada pelo Senhor Jesus, para que você possa viver de um modo digno o Senhor Jesus para o seu inteiro agrado e também de um modo digno do Evangelho, para que a sua prática no Evangelho possa ser algo que o Senhor Jesus concorda que você esteja praticando. Então que você possa se conscientizar disso hoje, para que assim você volte para o Evangelho e viva na verdade do Evangelho para sempre, em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que eu espero que você consiga entender, hoje eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos nossos irmãos e para a vida da igreja de modo geral. E essa mensagem se chama Pastor e Bispo. Sim, meus irmãos, nós temos um pastor e bispo. E o nome dele é Jesus. Porque o Senhor Jesus é o pastor e bispo de nossas almas. Para sempre. Não existe outro. Nenhum outro homem tem esse ofício, pode exercer esse ofício. Nenhum homem pode substituir o Senhor Jesus na prática desse ofício em nossas vidas. Não, meus irmãos. Nenhum. Então nós temos que nos conscientizar que o único pastor que nós temos é o Senhor Jesus. E essa mensagem que eu vou ler aqui daqui a pouco, que se chama Pastor e Bispo, vai nos esclarecer sobre essa questão. De forma muito clara e simples. Mas antes de ler essa mensagem, eu vou ler aqui um texto das Escrituras, que está no Evangelho segundo João. Eu não vou ler o capítulo nem os versículos onde está esse texto, porque eu tenho certeza que esse texto é muito conhecido e você já deve ter lido esse texto algumas vezes. Então eu só vou ler o texto aqui e enquanto eu estiver lendo, você com certeza já vai saber de qual texto eu estou falando e onde você pode encontrar esse texto no Evangelho segundo João. Então eu vou ler esse texto aqui e ele começa assim.
Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis: Nós vemos, subsiste o vosso pecado. Em verdade vos digo: o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus aqui nesse texto é muito bem claro. E ele mesmo diz que só haverá um rebanho e um pastor. O único rebanho somos nós, você, eu e os nossos irmãos. E o único pastor desse rebanho, que é você, eu e os nossos irmãos, é o Senhor Jesus. Só Ele pode exercer esse ofício. Só Ele pode exercer essa primazia sobre as nossas vidas como o nosso único pastor. E mais ninguém, nenhum outro homem pode fazer isso. Nenhum outro homem pode exercer esse ofício que o Senhor Jesus faz, de ser o único pastor das nossas almas, de ser o único pastor das nossas vidas. Então, meus irmãos, nós, segundo esse texto, temos que ouvir a voz do nosso pastor, para que ele possa nos conduzir ao longo de nossa vida, para sempre. Ele tem que nos conduzir, nos guiar pelos caminhos certos, pelos caminhos perfeitos que ele vai nos guiar, para que ao chegar no final possamos ser aprovados por termos sido guiados por ele pelos caminhos certos, pelas práticas certas. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus é o nosso único pastor. Este mandato ele recebeu do Pai. Este mandato dele ser o único pastor, ele recebeu do Pai. Isso nunca mais será revogado. Ninguém mais pode fazer isso. Só o Senhor Jesus pode.
Então, meus irmãos, é hora de nos conscientizarmos disso, porque aqueles que vieram antes dele, e até mesmo aqueles que vieram depois, são ladrões e salteadores. Mas o Senhor Jesus, ele não subiu por outra parte. Não, meus irmãos, ele não fez isso. Quem fez isso foram os ladrões e salteadores. Quem fez isso foi o ladrão, que veio somente para roubar, matar e destruir. E ele está se referindo aos fariseus. O ladrão eram os fariseus, ou seja, o sistema religioso da época. Mas o Senhor Jesus, quem abriu a porta para o Senhor Jesus foi o porteiro. E esse porteiro é o Pai. Ou seja, é Deus. Então, meus irmãos, hoje nós temos que seguir ao Senhor Jesus. Nós somos ovelhas dele, temos que reconhecer a voz dele, temos que ouvir a voz dele, porque ele chama cada um de nós pelo nosso próprio nome e nos conduz para fora. Nós já estamos fora, meus irmãos. Nós já estamos fora do sistema, do ladrão, do mercenário que não é pastor. Nós estamos fora disso aí. É o que está escrito, de forma muito bem clara. Então, nós possamos entender que o que está escrito serve para as nossas vidas hoje, para que possamos assim viver de acordo com o que está escrito, para que aquilo que está escrito possa ter um efeito, um bom resultado em nossas vidas. Então que isso possa acontecer em nome do Senhor Jesus. Agora, meus irmãos, eu vou ler essa mensagem aqui que se chama Pastor e Bispo. E ela começa assim: está escrito: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Meu irmão, se você se converteu mesmo ao Senhor Jesus, que agora é o pastor e bispo de sua alma, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir a voz dele. Mas para que isso aconteça, você tem que ter ouvidos que ouçam o que ele lhe diz, sem se recusar a dar ouvidos à verdade, às exortações e admoestações que venham da parte do Senhor Jesus para o seu próprio bem, para a sua disciplina e principalmente para o seu aperfeiçoamento, para que você prossiga de forma irrepreensível, com fidelidade até o fim. Meu irmão, se o Senhor Jesus é o pastor e bispo de sua alma, você nunca pode se desviar da verdade, porque só aquele que é da verdade é que pode ouvir a voz do Senhor Jesus, para que assim possa ouvir tudo o que ele diz, para que você possa praticar e assim fazer tudo o que estiver de acordo com a vontade do Senhor Jesus, que é o único pastor e bispo de sua alma. Meu irmão, se o Senhor Jesus é mesmo pastor e bispo de sua alma, nunca se deixe levar por pastores, bispos e apóstolos pervertidos que venham até você pregando outro Jesus, pregando um evangelho diferente, que venham ensinando doutrinas estranhas e falando outras coisas pervertidas, com as quais você não deve se envolver ou se deixar enredar, porque se isso acontecer, você vai se desviar do único pastor e bispo de sua alma, que é o Senhor Jesus. Meu irmão, se o Senhor Jesus é mesmo pastor e bispo de sua alma, a sã doutrina dele já é suficiente para manter a sua vida rica para com Deus, tendo prosperidade na alma, sentindo sempre a alegria da salvação, vivendo debaixo da graça dele que te basta pelo resto de sua vida, que terá assim uma herança reservada nos céus. Meu irmão, se o Senhor Jesus é mesmo pastor e bispo de sua alma, siga os exemplos que ele deixou para você seguir os passos dele, porque se fielmente você fizer isso, você conseguirá viver piedosamente nele, para ser perseguido
E isso provará que você está mesmo, de fato e de verdade, vivo em Cristo Jesus, que em sua alma será o seu pastor e bispo, que vai te conduzir a salvo até o dia em que você possa entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa mensagem é muito clara e simples. E ela nos mostra que nós estávamos desgarrados como ovelhas, mas nós nos convertemos ao pastor e bispo de nossas almas, que é o Senhor Jesus. Então, o pastor e bispo de nossas almas, que é o Senhor Jesus, ele é suficiente para as nossas vidas. Não precisamos de outro mediador, de outro pastor que possa exercer esse ofício, que possa exercer essa primazia em nossas vidas. Só o Senhor Jesus pode fazer isso, e mais ninguém. Então, não coloque mais ninguém, nenhum outro homem nesse lugar. Dê esse lugar ao Senhor Jesus para sempre, para que ele seja o pastor e bispo de sua alma para sempre, para que os ensinamentos dele, o evangelho, a verdade, a sã doutrina dele, possa te conduzir, o Espírito da verdade dele que ele enviou possa nos conduzir a toda a verdade. Então, meus irmãos, deixe que o Senhor Jesus, o pastor e bispo de nossas almas, possa agir livremente em nossas vidas, com toda a sua plenitude. É isso que tem que acontecer. Tem que acontecer da sua parte, da minha parte, da parte de todos os nossos irmãos. Toda a igreja, de modo geral, tem que agir assim. Tem que deixar o Senhor Jesus, que é o nosso único pastor, agir em nossas vidas. Operar de forma eficaz, para sempre. Meus irmãos, isso só trará bons resultados para nossas vidas. Porque ele nos conduzirá sempre em triunfo, sempre vencendo, dia após dia. Esse é o ofício do nosso único pastor e bispo de nossas almas. Vamos deixar ele exercer essa primazia em nossas vidas, para sempre. Porque assim, com ele estaremos seguros. Ele é o bom pastor. Ele deu a sua vida pelas ovelhas, que somos nós. Agora é hora de cada um de nós, darmos essa autoridade, essa primazia, de ele exercer isso com responsabilidade e eficiência em nossas vidas, em nossas almas. Nós precisamos dele, nós precisamos desse único pastor que disse que haverá apenas um rebanho e um pastor, que aliás é ele mesmo, é o Senhor Jesus. Ele é o único pastor e bispo de nossas almas, meus irmãos. Vamos continuar ouvindo ao Senhor Jesus, vamos deixar que Ele nos conduza dia após dia, para sempre, em nossa carreira, para chegarmos no final dessa carreira, conduzidos por Ele, aprovados. Meus irmãos, é isso que tem que acontecer. Então que possamos fazer isso, que essa mensagem possa edificar as nossas vidas em Cristo Jesus, o único pastor e bispo de nossas almas, que seja assim para sempre, na sua vida, na minha vida, na vida dos nossos irmãos, que nós possamos ter os bons resultados disso cada vez mais em nossas vidas. É isso que o Senhor Jesus espera com essa mensagem. O objetivo dessa mensagem é esse, nos esclarecer sobre essa questão, tirar as nossas dúvidas e nos colocar certeza e convicção na fé, para vivermos na fé em Cristo Jesus, que é o único pastor e bispo de nossas almas. Então que isso seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém.